Glória a Deus, salve o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Amém. Hoje, especialmente hoje, é muito mais motivo de eu, particularmente, estar alegre por estar aqui. Porque o que teve de empecilho para me impedir de estar aqui nessa noite, como diz o dito popular, não está no gibi. Nós vamos tratar hoje a respeito de Satanás. E eu fui avisado sobre trazer a mensagem na semana passada. E durante 3 dias eu fiquei orando ao Senhor. Tá difícil aqui. Eu ainda falei com relação ao microfone. Eu falei com o irmão Reginaldo. Eu acho que dá para todo mundo me ouvir. Vai precisar de microfone? Então não vou usar microfone não. Eu falei até com o irmão Reginaldo. Regi, não esquece de trazer os microfones. Os 2 microfones sem ser esses daí. Ele leva para casa. E aí ele falou comigo: Anderson, hoje eu estou mal. Eu não vou poder ir à igreja. Você vai ter que vir aqui buscar. Aí eu recebo uma mensagem dizendo que... ele me informou que o pastor Hamilton tinha viajado, não viria. E aí a irmã Janete me manda mensagem dizendo que o filho dela não ia poder nos trazer. E aí eu falei: agora todos os transportes se findaram, do nada, num único dia. Falei: só restou o irmão Beto, ele tem um carro. Falei: irmão Beto, paz do Senhor Jesus. Ele: a paz, meu irmão, e aí, vai hoje? Aí o irmão Beto falou: acabei de capinar o quintal do meu sogro, estou morrendo de sono, todo quebrado. Por que ele estava morrendo de sono? Porque ele trabalha durante a madrugada, então ele não tinha dormido ainda. Aí veio do trabalho de manhã, capinou, terminou de tardezinha, e aí ele ia ficar aqui na igreja praticamente dormindo, a não ser que o café estivesse muito forte. E aí o irmão Beto também não vinha. É um outro que queria carro. Então, partimos para o Uber. Eu falei: quanto mais eu estou sentindo dificuldade de ir para a igreja, aí é que me incentiva a ir mais. Porque Satanás está planejando tudo para impedir, talvez não só a mim, vocês também devem ter passado situações para não estar aqui nessa noite. E aí, falei com o Regi sobre o microfone, e aí eu falei: como vai de Uber, fica complicado financeiramente, da minha casa para dele e da dele para a igreja. E aí eu resolvi vir direto para a igreja. Era para eu ter passado lá e pegado os 2 microfones, não é? Porque esses daqui já estão nas últimas já. Mas eu vou falar com ele para manter aqui na igreja, que a gente vai ter que cada vez mais aposentar esses daqui, porque a obra do Senhor não é para ficar com restos defeituosos, tá? E nós vamos ler a palavra de Deus e vamos falar o que o Senhor colocou no meu coração há uns 4 dias atrás, porque eu passei 3 orando, perguntando a Ele: Senhor, eu tive tempo, me deram tempo para falar sobre algo, então eu quero falar não que seja de mim, mas que seja algo que o Senhor queira trazer para a igreja no momento, neste momento agora. E aí o Senhor falou ao meu coração para trazer uma mensagem a respeito do nosso arqui-inimigo, Satanás. Nós vamos ler alguns textos, mas o texto base vai ser Gênesis, capítulo 3. Gênesis é um dos livros mais difíceis de se achar. Capítulo 3, aí é que complica mais ainda. Então, acredito que vocês vão demorar um pouco, aí vai ficando de pé quem for achando, porque assim eu vejo quem achou e quem não achou. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler 7 versículos, pelo menos desse primeiro texto. Não se preocupem que antes de meia-noite a gente sai, mas o assunto vai ser todo entregue. Vamos lá. Tentação e a queda. Ora, a serpente era o maior astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher:
Foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, e se o fizerdes, morrereis. E a serpente então disse à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, seus olhos se abrirão, e sereis Deus, e sereis como Deus, e conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Agora vocês vão abrir Isaías, capítulo 14, versículo 12. Podem abrir no meio da Bíblia que vocês têm uma grande chance de achar. Logo no capítulo capítulo 14, versículo 12 em diante. Vamos lá. Isaías, capítulo 14, verso 12 em diante, diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que enfraquecias as nações, tu dizias a ti mesmo: subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da consagração nas extremidades no norte. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao Seol, ao mais profundo do abismo. Aqueles que olharem para ti, te servirão, te observarão, pensarão e dirão: este é o homem que fazia estremecer a terra e que abalava os reinos. Era ele que fazia do mundo um deserto, destruía cidades, impedia que os cativos voltassem para casa. Todos os reis e nações, todos eles foram sepultados com honra, cada um no seu túmulo. Mas foste tirado da sua sepultura como um ramo odiado, coberto de morte, atravessados pela espada, como os que descem as pedras da cova, como cadáver pisados com os pés. Não te ajuntarás com eles na sepultura, porque destruístes a terra e matastes o teu povo. Que a descendência dos malignos não seja jamais mencionada. A igreja pode sentar. Tem vários textos que citam sobre Satanás através de profecias. Se nós fôssemos ler todos eles, ia demorar muito. Então, no decorrer da mensagem, nós vamos falando sobre. No início do Éden, houve ali a tentação de Eva. E a tentação dela, segundo a palavra de Deus, foi um pontapé, né? Um start para que o humano, quando algumas pessoas falam assim, para que o homem assim caísse. Quando fala para que o homem caísse, se refere tanto ao homem quanto à mulher. E aí, naquele momento em que Eva recebeu aquela tentação, foi um pequeno furo que foi achado ali na consciência humana, na vontade humana, para que ele pudesse cair. Qual foi esse furo? Eva, ela provavelmente no jardim, ela passava pelaquela serpente várias vezes ao dia, porque o jardim era um local agradável de se passar, um local agradável de se andar. Era um local onde Deus conversava com os dois, tanto com Eva quanto com Adão. Era um local onde todos os tipos de frutas agradável ao paladar existiam no jardim. Não havia a necessidade de matar animais para comer, até porque, naquele momento, até então, não havia morte. Então, os animais não precisavam ser mortos, insetos não precisavam ser mortos, a alimentação de todos eram simplesmente através da própria terra. E o Senhor disse a Adão, e Adão falou para Eva: olha, de todas as frutas desse jardim você pode comer.
com exceção daquela árvore no meio do jardim. Dela não comereis, nem tocareis nela, nem toque. O que é que eu tiro de exemplo dessa passagem? Quando nós vemos o pecado, é melhor, para não ser tentado, nem ao menos se aproximar. Como eu costumo dizer, tentação não se enfrenta. Tentação se foge. Se te tenta, mexe com sua fraqueza. Se mexe com sua fraqueza, significa que você não tem que lutar contra isso, você tem que fugir. Então o Senhor sabia que aquela árvore poderia ser tentadora, tanto para Adão quanto para Eva. Então ele ordenou, além de não comer, não quero nem que toquem nela. Não se ousem a tocar na árvore. Se não era para tocar, não tinha nenhuma necessidade de pelo menos eles chegarem perto. A serpente, sabendo que se fosse depender de Eva ou de Adão sozinhos para tocar ou para comer aquele fruto, não ia acontecer, incorporado por Satanás, a serpente chamou Eva e provavelmente, por que eu digo provavelmente? Porque a Bíblia não nos dá uma clareza sobre, mas eu acredito, podem vocês acreditar ou não foge do que a Bíblia fala, mas eu acredito que levou semanas, se não meses, de conversa entre a serpente e a Eva. Porque uma ordem vinda do Pai não seria em um simples papo de 10 minutos que ia ser convencido, tanto Adão quanto a Eva, de comer daquele fruto. Então, muitos diálogos, muita coisa, conversa vai, conversa vem, como vai você está linda, como vai você está maravilhosa, rapaz, seu marido está dando nome para todo mundo, né? Gostei do nome ali, aquele ali, eu achei que ia ser um gato, mas ele botou o nome de leão, o que era leão, ele botou gato, gostei, ele está indo bem. E aí ele saiu, a serpente, saiu elogiando a situação de Eva para que Eva pudesse criar, quem sabe, um laço de amizade. Porque lembre, Satanás, ele é astuto. Astutas ciladas ele arma para nós. Então, na sua astúcia, ele precisou sondar a Eva. Na sua astúcia, ele precisou entrar na armadura que ela tinha, ou seja, naquela obediência que ela estava dedicada a se manter para com Deus, ele precisava furar esse bloqueio. Então, precisava de muita lábia. E semanas de conversa, a Eva começou a amolecer o coração para assim desobedecer a Deus. Por que motivo, me pergunto eu, a serpente não foi falar com Adão? Por que será? Porque a serpente achou que Eva seria mais fácil de convencer do que o Adão. Nesse ponto, algumas pessoas querem colocar questões de gênero sexual. Só que eu entendo da seguinte forma: Adão recebeu uma ordem direta de Deus. Adão ouviu do próprio Deus: não coma e nem toque. E quem foi que falou para Eva para não comer e tocar? Adão. A palavra de Deus tem um peso. A palavra de um homem não tem o mesmo peso. Então, para a serpente, talvez fosse mais complicado convencer Adão a desobedecer a um Deus poderoso que ele falava todos os dias. Um Deus a qual ele tinha mais tempo de relacionamento do que a própria Eva. Porque antes de Deus criar a Eva, ele já vinha tendo um relacionamento com Adão a ponto de perceber a sua tristeza. E aí, outro ponto importante antes da gente destrinchar um pouco sobre Satanás. Naquele momento onde a Eva estava sendo tentada, provavelmente ela poderia ter que se preocupar com seus filhos, ter que se preocupar com seus netos, porque acredito eu que por a morte não existir, Adão e Eva tiveram as suas proles, sua família, seus filhos. Tem como comprovar na Bíblia isso, para quem não sabe o porquê dá para afirmar isso, eu explico daqui a pouquinho. Eu já falei isso aqui uma vez há quase um ano atrás. E aí ela estava tendo que se preocupar com sua família, com seus filhos, e a serpente precisava de tempo para convencê-la. Precisava de uma estratégia
muito boa para fazer com que ela tirasse aquela armadura, tirasse aquela vontade de continuar obedecendo a Deus, porque era um relacionamento constante. Toda tarde Deus ia lá, conversava. Então a serpente precisava entrar nesse ciclo de amizade. Se Deus falava todo dia, a serpente também tinha que falar todos os dias. Se Deus era amigo de Eva, a serpente precisava ser amigo de Eva. E aí, para deixar claro aqui o porquê que eu digo que Eva tinha filhos, quando ela come do fruto, ela achou, quando a serpente falou, você vai ser igual a Deus. Se você comer, certamente será igual a Ele e não morrerá. A Eva, ela achava que morreria literalmente. Comeu o fruto como se fosse um veneno, morreu. Mas não. A partir do momento em que qualquer um, seja Eva, seja Adão, seja um dos seus filhos, comesse o fruto proibido, a morte teria livre acesso para tocar na vida de todo ser humano. E a vida do humano passaria a ser contado, porque antes do pecado não era. Fomos criados para ser eternos. Nossas células se autorregeneram, elas são infinitas. Nós não morremos de velhice. Nós morremos porque ficamos frágeis demais e doenças que jamais matariam uma criança, e jamais mataria qualquer um de nós, quando chega uma certa idade, ela é fatal. Então a pessoa morreu dormindo, ela tinha algum problema que fez ela perder a vida. Só que é um problema tão sutil que a gente não percebe. Porque nós fomos feitos para viver para sempre. A célula ela sai uma da outra, sai uma da outra, sai uma da outra, sai uma da outra, é infinita. Mas aí, a partir do momento em que aquela mordida foi dada, a morte teve acesso. A vida do homem passou a ter um time. O botão foi apertado. E aí o Adão, que talvez tivesse centenas ou milhares de anos, passou a contar a idade dele. Cada ano que se passava era um ano de Adão. Mesmo ele adulto, um ano de Adão. Passou 2 anos? 2 anos de Adão. E por aí vai, alguns séculos. Quando Eva deu aquela mordida, ela não morreu, literalmente como a serpente havia dito que ela não morreria. Então a serpente recebeu um crédito de Eva. Eva pensou, verdade, mordi e não morri. O que Eva faz? Tenho que contar e dar novidade para o meu marido. Eu tenho que levar para Adão, para ele experimentar e clarear a mente como a minha está clara agora. Eu consigo agora ver coisas e entender coisas que alguns minutos atrás eu não entendia. Serpente, você estava certíssima. E o diabo, por não poder fazer nada com Deus, conseguiu tocar na menina dos seus olhos. E a Eva levou o fruto até Adão e ele comeu. Talvez, se Eva tivesse comido a fruta, uma possibilidade. Um parênteses para a gente pensar, para a gente analisar, estudar, questionar. Se Eva tivesse comido o fruto, talvez seus filhos tivessem comido o fruto. Mas o Adão não tivesse. Talvez o pecado não tivesse entrado na porta. Talvez a morte não tivesse tido acesso. Talvez os homens ainda vivessem para sempre. Porque Deus poderia limitar a vida de Eva. Mas a Bíblia fala lá no Novo Testamento que através de um homem o pecado entrou. E a Bíblia dá referência a Adão. Então possa ser que por conta da mordida de Adão, a morte passou a valer. E quando ele morde, ele condenou todos os seus filhos. Quando ele morde, ele condenou seus netos, quem sabe até bisnetos. Porque até então, o casal do Éden era Adão e Eva. Os filhos de Adão e Eva poderiam se relacionar entre si para que eles pudessem crescer e multiplicar. O incesto não era algo a se preocupar. Apenas o casal que tenha que ser dedicado um ao outro era Adão e Eva. Se o irmão se juntasse com a irmã, esse era um casal. Tivesse filhos, outros irmãos tivessem outra irmã como casal, claro, não poderia um irmão se relacionar com a irmã, depois ele se relacionar com outra e por aí vai. E se pudesse, eu não posso afirmar, porque eu estou no campo da teoria
bíblica, da suposição, não é algo que está escrito. E aí, para esclarecer como é que eu digo que tinha filhos e filhas, nós vamos ver a ira de Deus. E nessa ira de Deus está a comprovação de que Eva tinha filhos e tinha filhas. Ao comer do fruto, Deus, como de costume, veio à tarde e perguntou, claro, já sabendo, mas para não alarmar os dois, perguntou com naturalidade: Adão, onde você está? Não estou te vendo. Adão, você está se escondendo de mim? Ah, Senhor, é que eu percebi que estava nu e fiquei com vergonha. Primeiro sintoma de um homem pecaminoso: vergonha. Não gostou do que fez. Não tem orgulho de si. Um sintoma. E ele, coberto com folhas, Eva já coberta também, Deus olhando assim: por que você está com vergonha? Por acaso comeste da fruta que eu falei para não comer? E aí, outro sintoma do pecado na vida do homem: não assume culpa, sempre aponta o outro. Falou Adão: a mulher que o Senhor me deu, ela foi que me deu a fruta e eu comi, a culpa é dela. E o mesmo sintoma que tinha em Adão, tinha em todo mundo. Tinha nos filhos, tinha nos netos, tinha nos bisnetos e assim sucessivamente. Então, se Adão botou a culpa em Eva, o que é que Eva ia fazer? Botar a culpa em alguém também. Ah, Senhor, a serpente que me convenceu a comer e eu comi. E aí Deus vai e dá a sentença para cada um. E na sentença de cada um, a serpente, sobre a mordida no calcanhar, sobre se rastejar por toda a sua vida comendo poeira, a mulher, pela sua submissão ao homem e multiplicação de dores do parto. Eva conhecia a dor do parto ou não? Ah, pois conhecia, porque não se multiplica 0 de 0. Se Deus falou, você vai sentir mais dor, significa que ela já sentiu um pouquinho antes, um pouco. Mas aí foi multiplicado esse pouco de dor. A vida de Eva, o modo em que Eva dava luz, não a incomodava tanto. Era algo que não doía tanto, porque o pecado, ele é que gera a dor, a amargura, o sofrimento. É o pecado que gera. Como não tinha pecado, Eva dava luz com pouca dor. E ao pecar, Deus falou o seguinte para Eva: agora eu vou multiplicar essa dor. Você, as próximas mulheres que vierem, seus filhos, todos, para todos sempre sentirão multiplicadamente a dor do parto. Então, partindo da lógica em que Adão e Eva foram expulsos do jardim, Satanás conseguiu tocar num ser que o Senhor tanto amava, que foi o homem. Quando os dois saíram do jardim, a Bíblia relata o primeiro homicídio. A Bíblia logo conta em seguinte a história do primeiro homicídio. Caim e Abel não são os primeiros filhos de Adão e de Eva. A Bíblia dá destaque ao primeiro homicídio. Se tiver dúvida, só é ler. Você não vai ver lá. E o seu primeiro primogênito, a Bíblia dá muito destaque quando é o primeiro filho. E o primogênito Caim, não tem isso escrito. E logo o seu irmão Abel, não. E Adão conheceu a Eva, que significa que tiveram um relacionamento, e concedeu um filho chamado Caim. E conheceu novamente Adão a Eva e concedeu um outro filho, ou seja, eles continuaram. Agora esses filhos, pós-pecado, esse sim, ela experimentou a multiplicada dor de parto que Deus havia prometido. O Adão agora, ele estava ralando para comer. Não era negócio mais só de plantar e de colher, não. Agora ele tinha que trabalhar, tinha que cavar para poder plantar, esperar crescer, regar. Ele tinha que, trabalhar com seus braços agora. Não era mais só colocar nome e usufruir do jardim, não.
Acabou a mordomia, porque ele pecou. E naquele momento, quando Caim mata Abel, aquele momento aconteceu pela primeira vez na história, até aquele momento, a primeira morte. O primeiro homicídio, perdão. Primeiro homicídio. Pode ser que tinha gente que morreu, naturalmente. Mas o primeiro homicídio, alguém matar outro. E antes disso acontecer, Deus avisou. Você está com um semblante de raiva, de ira. Não deixe que isso te consuma. Não deixe se concretizar dentro de você essa ira. Senão vai acabar fazendo alguma coisa que irá se arrepender. Então, não bastou, não precisou Satanás fazer muita coisa. Ele só precisou convencer a dar uma mordida. O resto o próprio homem fez. O que é que eu digo com isso? Satanás, ele não se preocupa em ajudar você em cada passo do pecado. Não, ele só precisa que você dê o primeiro. E aí você escorrega na lama e vai de vez. Eu não preciso... No caso, Satanás não precisa fazer com que você deite na cama com uma mulher e peque contra sua esposa, deite na cama com um homem e peque contra seu esposo. Não, ele só precisa que você dê o primeiro oi no WhatsApp. Ele só precisa que você só dê o primeiro beijinho inocente. Só precisa disso. Daí em diante, você já faz, eu já pequei mesmo e agora eu vou. Se por um acaso você começar a se arrepender no meio do caminho e não quiser fazer mais, não quiser prosseguir com o pecado, aí vai tendo um investimento a mais em você. Porque você ainda não escorregou. Não tem o ditado que nós falamos, uma frase que fala que o diabo está pronto para puxar nosso tapete, né? Arrastar ou alguém, né? A pessoa quer puxar nosso tapete, significa que quer nos derrubar, então é a mesma coisa. E aí nós vamos ler alguns pontos. Diz o seguinte, quando nós lemos Satanás, ele era um anjo de luz. No livro de Ezequiel tem escrito lá, era um anjo de luz, era regente de coral no céu, o anjo que melhor louvava, líder de louvor. Mailane falou, eu falei, o Senhor está confirmando as coisas, é isso mesmo para ser falado hoje. Às vezes, tem gente que não conhece Satanás e subestima ele. Satanás não é para ser subestimado. Ele está esperando só um vacilo meu e seu para te destruir. Se nós brincarmos com ele, lembre-se que ele não está brincando com a gente. Não está brincando nem um pouquinho. E lá no céu, regendo, líder de multidão de anjos, antes da criação da humanidade, ele fazia o trabalho dele com submissão a Deus. Ele regia, ele louvava, e os anjos cantavam, e até hoje ainda cantam, mas não todos, porque uma terça parte caiu. Os anjos louvavam ao Senhor, santo, louvando a Ele, dizendo que Ele era santo o tempo todo. Santo, 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 santo. Louvores que nós não conseguimos compreender. Se nós hoje cantamos, é porque o Senhor criou o louvor. Se nós hoje louvamos, não é Satanás que criou o louvor, ele apenas regia, porque a criação de tudo foi de Deus. Então, seja reggae, seja rap, seja hop, seja qualquer tipo de ritmo, música é criação de Deus. Se tem alguma coisa estragada, quem estragou foi Deus ou foi a gente? Nem o Satanás, ele estragou tanto como nós acabamos estragando. Teve seu dedo, sempre tem, mas infelizmente só precisamos de um pontapé para fazer todo o resto. O ser humano, ele não tem Satanás como seu arqui-inimigo, não. Nosso maior inimigo somos nós. São as nossas decisões, a nossa vontade de querer errar, a nossa vontade de querer fazer aquilo que para a carne é tão bom, mas para o espírito é algo ruim. Se uma pessoa que é viciada em bebida, se ela chegar aqui num copo de vinho e fazer isso aqui, sendo que ela era um beberrão antigamente, só precisou Satanás fazer com que ela desse esse gole. Daí em diante,
desperta aquele vício que a pessoa sempre teve, mas estava lutando contra essa tentação e se aproximou. E como eu falei, a tentação você não se aproxima, você não briga, você foge. E como a pessoa se aproximou e bebeu, é a primeira mordida. Daí então, volta a ser um beberrão, volta a ser um embriagado, um cachaceiro. Vale para pessoas que antes se prostituíam. Só basta um primeiro beijo, uma primeira cantada, uma brecha, uma pequena abertura. E dentre outras coisas. E lembrando, quando ele estava lá no céu regendo e subiu ao coração dele a vontade de ser maior que Deus, imagina só, ele era líder de anjos incontáveis. Era tantos anjos que ele pensou, dá para montar um exército e tomar o trono do Pai. Dá para montar um exército tão grande e tomar um trono de Deus que eu sou muito poderoso. E ele era muito poderoso. Os anjos também têm poderes. Então, se juntar o meu grande poder com o poder desses anjos, nós conseguimos tomar o trono. E deve ter prometido coisas que 1/3 da parte dos anjos, ele falou com quase todos, se não todos, mas apenas 1/3, de 300 milhões, 100 milhões, de 300 bilhões, quantos números você quiser botar. 1/3 parte falou, boa ideia, você seria um bom líder. Acho que o pai está acomodado demais. Acho que está na hora de dar um balanço aqui no céu, uma mudança. Vamos lá, estamos contigo. Deus só esperou todos os anjos decidirem de que lado ficariam. Porque assim que subiu ao coração dele, Deus podia já intervir. Mas Deus deixou. Porque independente de ser homem ou ser anjo, o livre-arbítrio é respeitado. E naquele momento em que Satanás conseguiu reunir todos e já foram decididos para quem ia para um lado e quem ia para o outro, naquele momento, Deus mandou poucos anjos expulsarem eles do céu. E a expulsão do céu fez com que esses anjos caídos, eles virassem o que nós chamamos de demônios. Cartas de demônios. A Bíblia fala que tem demônios que ainda estão presos. Esses demônios, eles são tão ruins, que talvez sejam até piores do que o próprio Satanás. Então havia anjos dispostos a se rebelar e a violência que subiu no coração deles era tanta que superava a quem liderou a rebelião. E nós, infelizmente, vemos muito isso acontecer dentro das igrejas. Pessoas, um líder ou dois, chama alguns irmãos e fala, esse pastor não está dando conta mais não. Esse pastor ele não está fazendo o que a gente esperava dele. Vamos tirar o poder dele? Ou vamos fundar o nosso ministério? Vamos levar o máximo de gente? E isso foi a primeira coisa a ser feita por Satanás. E aí tem muita gente que pega esse exemplo e repete. Faz a mesma coisa que o arqui-inimigo de Deus fez. Quando Satanás foi expulso, criou-se algumas teorias. Nós conhecemos, estudamos a mentira que é o Big Bang. É ou não é? Estudando, nós vemos que o homem evoluiu do macaco. É ou não é? E por aí vai. A ciência criando teorias em cima de teorias para explicar o que a Bíblia já explica. Para tentar dizer aquilo que às vezes não conseguimos dizer com nossas palavras. Então cria-se teorias, ou seja, não é algo que dá para ser comprovado, por isso que chama-se teoria. Dizem algumas teorias que na queda de Satanás houve uma colisão e gerou a explosão do Big Bang. Na queda dele. Para uma interpretação mais clara, o Big Bang foi a queda de Satanás, segundo algumas teorias. Particularmente eu tenho minhas dúvidas sobre isso, porque nem se houve o Big Bang eu consigo acreditar. Mas, dentre outras teorias, isso é irrelevante. A Bíblia fala que a Terra era sem forma e era vazia.
e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando o homem começou a ser criado, quando Deus falou, haja luz, e houve luz, que houve a separação dos firmamentos, que houve a divisão das águas doces, das águas salgadas, que houve a criação de todos os animais, répteis e o ser humano, Satanás, já caído, observava aquilo. Porque, mesmo que ele não seja onipresente, onisciente e onipotente, a falta de onipresença dele não impede de uma locomoção rápida. Porque ele é um ser espiritual. Ele pode não estar aqui, mas de onde ele estiver, ele pode vir para cá muito rápido. Mas aí ele deixa de estar onde ele estava. Mas os demônios, eles têm algo que eu considero como se fosse aquelas ligações nervosas, né? Tudo é conectado. Se você toca cá no ponto, a vibração vem, chega cá. Então, se um demônio quiser que um outro demônio do outro lado do mundo faça alguma coisa, por ordem de Satanás que está junto com esse de cá, só basta ele ir comunicando e nessas células, no caso, nessas células nervosas, ou seja, vários demônios vão passando a informação um para o outro até que chegue aonde aquele está, porque o reino de Satanás é organizado. Há hierarquias, há afazeres de cada um. Há demônios que eles são propícios só para fazer uma pessoa viver com uma determinada enfermidade. Na Bíblia fala que tinha uma mulher que andava assim, encurvada. Todo mundo achava que ela só estava doente, um problema na coluna. Quando chegou lá, foi dito para ela, saia dela espírito de enfermidade. E naquele momento que falou isso, ela se ajeitou. Ou seja, não havia problemas de coluna. Se ela pudesse estar nos dias de hoje para fazer exames, não ia achar nada. Então, há demônios só para fazer isso, para oprimir. Satanás, seus anjos têm prazer de fazer isso, de oprimir. Ele dedica um demônio a uma pessoa, ou dedica a legião de demônios a uma pessoa, só para mantê-la oprimida, só para mantê-la triste, só para mantê-la abatida. Ele dedica, ele não tem pena, porque há multidões de demônios. A Bíblia fala que ao nosso redor tem o anjo do Senhor, mas ao derredor de cada um de nós tem um demônio. A Bíblia fala Satanás, mas provavelmente demônios, enviados por Satanás, esperando só uma brechinha sua e minha, para que possa nos atingir. Os dardos sendo jogados, as palavras, os pensamentos, as coisas sendo sopradas no nosso ouvido, porque ele não pode entrar exatamente na nossa consciência, mas ele pode nos ouvir sussurrando, ele pode soprar algo no nosso ouvido, e não é que ele entrou na nossa mente, ele soprou algo e fez a gente pensar. Não quer dizer que ele saiba o que a gente pensou. Nossa cabeça só quem entra é o Espírito Santo, e nós mesmos. E aí, Satanás pode mandar uma pessoa ficar enferma, ele pode fazer com que uma pessoa não consiga conquistar algo, simplesmente porque os demônios estão trabalhando. E muita gente dá vários títulos para Satanás. Eu separei alguns que eu achei aqui. Vou falar aqui rapidinho. Satanás significa adversário, opositor, é o que mais a gente conhece, juntamente com o diabo. Botei os dois primeiros. Diabo significa acusador, difamador, caluniador, dentre outras diversas coisas. A serpente, que foi o que a gente usou como base, o que é que a serpente tem? Sabedoria, astúcia, persuasividade. Ou seja, a serpente, se você observar uma cobra, ela é sorrateira, silenciosa, astuta, ela planeja como vai atacar a vítima, ela sabe que se for maior que ela tem que botar o veneno, sair, esperar agir. Ela sabe que se, no caso uma cobra que não tem veneno, ela sabe que ela precisa enforcar e precisa ter vantagem sobre isso, se possível for, estiver perto de um lago, o animal não for aquático, tem ali um bezerro, um boi, qualquer bicho que não seja aquático, ela enrola e leva para o fundo da água para afogar. E por aí vai, astúcia, sabedoria, malandragem. Satanás pode ser considerado, o nome dele como serpente. Beelzebul, esse
o próprio Jesus foi chamado. E ele falou para nós, se eu fui chamado de Beelzebul, príncipe dos demônios, o que dirão de vocês? Eu sou filho de Deus, fui chamado de filho, príncipe das trevas. O que dirão de vocês? Então, temos que nos preparar para receber calúnia a todo tempo. Beelzebul tem uma sigla no hebraico aqui, só que não é algo que interessa muito. O significado significa que ele é senhor do monturo ou senhor dos insetos podres, moscas, sabe? Coisas que mexem com besteiras. E também tem Belial, que aí vem um significado mais sutil, e nós vamos dizer assim, para nós entendermos melhor, teria que ler vários versículos. Mas eu resumi em inútil e maldoso, malvado. É o significado. Belial, ele faz a menção para a gente entender Belial, ele faz algumas comparações com versículos do Velho Testamento e cita um do Novo que fez referência a esses versículos do Velho Testamento e assim faz a ligação para não ficar um texto sem contexto. Entende? E príncipe deste mundo, em João 1,10, príncipe e potestades do ar e enganador são títulos e outros encardido, né, chifrudo e por aí vai os títulos. E aí vai, conforme você quiser chamar ele, você vai chamando. Então, fica a critério de vocês. E aí, Satanás, com essa organização demoníaca, nós vemos Jesus falando bem assim, quando ele foi chamado de Beelzebul. Não pode Satanás subsistir contra si próprio, contra o seu reino, ou seja, bagunçar sua própria casa. Não tem como. Como vai eu expulsar um demônio, sendo eu um demônio? Mais ou menos isso que Jesus falou. Então, o que é que eu entendo dessa situação? No reino das trevas, no reino de Satanás, há o líder, há um sublíder. Se nós fôssemos botar de uma maneira mais clara, conforme nós vivemos, Satanás é o presidente, ele tem seu vice-presidente, ele tem seus ministros, ele tem os seus governadores, ele tem os seus prefeitos, ele tem os seus deputados federais, deputados estaduais, é 1/3 dos anjos. Então tem gente para servir tudo quanto é posição. Ele tem os vereadores, ele tem todo tipo de demônios à disposição dele. E o que é que eu falo com relação a essa hierarquia de demônios? Se um demônio que é prefeito, ele se apossa de alguém, né? Ele acaba possuindo alguém. Lembrando que anjo, quando a pessoa dá brecha, ele entra mesmo na vida da pessoa. Sem problema nenhum. Ele entra, ele aloja, sorrateiramente ele vai agindo para a pessoa não procurar ajuda logo. O demônio não quer que a pessoa que está sofrendo por possessão demoníaca saiba que ela está sofrendo de possessão demoníaca, porque se souber a causa, vai buscar ajuda. Geralmente a ajuda é numa igreja. E aí na igreja, o demônio não tem vez, porque temos nós para expulsá-los, é ou não é? Então, ele vai trabalhando na vida dele, um prefeito, demônio prefeito, ele vai trabalhando na vida, e nesse trabalho, ele percebe que a pessoa foi para uma igreja e foi expulso dele. O demônio foi expulso dessa pessoa. O prefeito foi expulso da sua cidadezinha. E aí, ele vai passear, vai dar voltas, procurando outra cidade, ou seja, outro corpo, outra pessoa para possuir. Ele dá a volta, talvez possui um, possui outro, mas ele gostou daquele. Aí ele fala, eu vou voltar, vai que ele não está mais na igreja, vai que ele não está mais firme na fé, vou dar uma olhada, não custa nada. O demônio, ele dedica o tempo dele para destruir a vida do homem, porque é o jeito de atingir a Deus. Quando ele chega lá, vê a casa vazia, ele lembra logo, eu já fui expulso da primeira vez. Então, é melhor eu vir mais forte, né? Vou convidar aqui, não vereador, não vou convidar deputados federais ou estaduais, não, vou convidar alguns governadores, são mais fortes do que eu. E aí ele vem com 7 demônios piores do que ele. E se a pessoa estava com a vida ruim, quando ela se desvia, a Bíblia fala que é a mesma coisa de um cachorro vomitar
e comer o seu vômito de novo. O cachorro, quando ele faz isso, a Bíblia compara a você expelir as merdas que você ingeriu lá no mundo. Expelir todo a podridão, a prostituição, a bebida, tudo isso você jogou fora. Seus vícios todos foram expelidos de você. Você nasceu de novo, você foi purificado pelo Espírito Santo. Você começou a trabalhar na obra. O demônio está passeando em outros lugares porque em você ele não está mais habitando. Mas aí chega um momento, deslize daqui, esfriamento de lá, tropeça. E aí tem gente que se esfria porque antes talvez não estivesse com um demônio em sua vida. Mas tem gente que quando estava com o demônio e tropeça, aquele demônio ele vem investindo com uma força tremenda. E entra demônios tão fortes, que a Bíblia fala que esse tipo de demônio só sai se a gente jejuar e orar ao mesmo tempo, porque eles são tão fortes que eles não saem com facilidade. Não adianta eu estar dedicado com Deus, alinhado com os céus, conectado com o mundo espiritual. Esse demônio, eu não consigo expulsá-lo por não estar jejuando. E se eu estiver jejuando e não estiver com a sintonia adequada com Deus, não estiver com a oração em dias, eu também não consigo expulsá-lo. Eu preciso estar com as duas coisas alinhadíssimas, para assim eu conseguir expulsar os prefeitos e os governadores da vida daquela pessoa. Então, os demônios não estão para brincadeira. Lembre-se, nós não somos fortes suficientes para enfrentar um demônio. Não somos. O que nos dá força para conseguir pisar na cabeça da serpente é o Senhor Jesus. Sem Ele, somos marionetes do diabo. Sem Ele, nós somos alvos fáceis. Pessoas que viram brinquedos na mão dele. E eu sei que vocês conhecem pessoas que o diabo está brincando. Todo mundo aqui, pelo menos 95%, conhece alguém que o diabo está brincando. Faz que nem gato com rato. Bate para lá, bate para cá, dá uma chance para ir. Quando vai, pega de novo, bate de novo. Fica nessa. É o que o diabo gosta de fazer. Ele é astuto, ele é malvado. E ele gosta do nosso sofrimento. Porque nós somos pessoas que terão acesso ao céu, coisa que ele não terá mais. Nós temos o amor de Deus, coisa que ele sente saudade de ter, talvez. Nós temos o livre-arbítrio e o usamos para adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. E Satanás fica irado com isso. E nós, às vezes, perdemos tempo com coisas que são fúteis. Nós precisamos focar em um objetivo em comum. Tirar as pessoas desse mundo afora das garras desses demônios, das garras do diabo. Porque quanto mais nós tirarmos pessoas, mais nós enchemos o céu. E quanto mais nós fazemos isso, pode ter certeza que mais vai vir luta, mais vai vir tribulação. E eu tive a prova hoje. Porque tudo aconteceu de errado. A única coisa que aconteceu de bom foi o Uber que veio no ar-condicionado gostoso. Foi só isso. E mesmo assim ainda estava rolando a festividade, a gente teve que dar volta para poder conseguir chegar aqui. Mas todos os empecilhos vieram por conta da mensagem que ia ser trazida. Os empecilhos que vieram até vocês é porque Deus queria falar com você hoje, para que amanhã, que é segunda-feira, você colocasse em ação algo que você está aprendendo hoje. E aí, pensando na astúcia dos demônios de Satanás, lembre-se, Satanás, ele é o líder. Para ele ir possuir uma pessoa, essa pessoa tem que estar num patamar elevado, talvez, de santidade. Porque para ele próprio chegar lá e fazer questão, como ele fez com Jó, de ir derrubá-lo, imagine só, só um parêntese aqui, nós estamos na nossa vida, demônios à vontade, e Satanás ir na fila dos anjos, não fala que é no céu, ele não tem acesso ao céu. Na fila dos anjos, chegou lá, Deus falou, o que é que você quer aqui? E aí o Satanás falou, só estava rodeando a terra,
passeando. Estava aí dando volta, sem fazer nada, né? A eternidade está aí, né? Tem que esperar eu ser destruído. Estava dando volta. Deus falou, tá certo. Tem visto Jó? Meu servo Jó é homem íntegro, fiel. Ah, claro que ele é fiel. O Senhor dá tudo. Tem família abençoada, tem riqueza, né? Tem uma esposa boa, saúde. É claro que ele vai ser fiel. Satanás, ele zombou de um servo querido de Deus. A integridade de Jó fez Deus dar exemplo. Usar ele como exemplo, não pelo sofrimento. Usar ele tipo assim, ó, ele é fiel. Você viu ele? Ele é íntegro. E aí, a história acontece. E eu pergunto a vocês, será que se Satanás chegasse na fila de novo dos anjos e perguntasse, tem visto meu servo? E aí falasse o seu nome. Será que Deus ia falar bem assim, ó, íntegro, honesto, me obedece, anda na minha presença? Se questione. Por quê? Como eu falei, os anjos do diabo não estão para brincadeira. Se nós vacilarmos só um pouquinho, o tapete é puxado. Se nós começarmos a trabalhar de maneira errada, deixando o pecado entrar em nossas vidas, deixando as coisas ruins acontecerem, nós começamos a se acomodar. Lembre que eu falei, ele é sorrateiro, serpente. Ele não vai falar e nem vai agir como se fosse um demônio na sua vida. Não. Ele primeiro vai devagarzinho. Então, às vezes a gente só começa a se acomodar, começa a parar de fazer uma coisa aqui, deixa de fazer outra coisa ali. Ah, a obra está indo bem, tem fulano de tal para fazer, então eu não preciso fazer. Então, não, vai um bocado de gente hoje, eu não preciso ir. Ah, tá bom, eu vou só porque fulano tem que ver que eu fui. Ah, eu vou fazer isso aqui, mas eu não estava nem afim. Esses tipos de comportamento, o relaxamento que o Senhor tanto odeia, ele fala, ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Ele tanto odeia isso. Esse tipo de comportamento faz com que os demônios comecem a ter acesso. Sabe por quê? Quando a gente começa a andar em pecado, infelizmente, a ação de proteção, ela vai se extinguindo. Nós começamos a ficar vulneráveis. E aí as armaduras vão sendo retiradas. E aí os dardos que estão sendo lançados a todo tempo, 24 horas ali você está sendo bombardeado, alguns começam a passar. E aí você é atingido por uma encrenca, um problema com um colega de trabalho, você fala algo que não deveria e acaba arranjando um inimigo, você faz algo que não deveria e gera uma cadeia de consequências, e por aí a vida vai prejudicando, vai sendo prejudicada. E nós achando que os demônios não estão agindo, achando que está bem, mas não está. Achando que está forte, mas não está. E aí, quando nós damos conta, já estamos nem querendo vir mais para a igreja. Não quer nem saber mais de Bíblia. Não quer. Semanas sem orar. Só ora e se ora quando vem para a igreja. Se ora. Porque se sente envergonhada de falar com Deus. Não quer mais falar, a intimidade acabou. E os demônios só soprando, só trabalhando. Fala, essa daqui já está molezinha. O demônio, ele não quer que pessoas saiam da igreja. Ele impede de que você entre, de que alguém entre para ouvir a palavra. Mas quando você entra, ele não quer que você saia, ele quer que você vire joio. Ele não quer que você seja um trigo, ele quer que você vire joio. Ele quer que você esteja dentro da igreja, mas quando morrer ou quando Jesus voltar, você vai ficar com ele. Infelizmente é assim. Por quê? O que é mais fácil? Ir buscar um crente desviado ou ter cuidado com quem está se desviando dentro da igreja? É mais fácil ir buscar lá, porque ele está fora. Você sabe que ele está desviado. Então você vai atrás dele. Eu posso estar falando aqui e eu ser um desviado dentro da igreja. Então vocês não vão vir atrás de mim. Vocês não vão querer me evangelizar. Vocês não vão querer dizer, Anderson, o que está acontecendo? Não, vocês não vão. Vocês vão correr atrás de quem está lá fora. É o certo. É o natural. Quando alguém aqui dentro está começando a esmurecer, quem tem que perceber isso é as pessoas mais íntimas dessa pessoa.
E essa pessoa tem que procurar ajudar quem está esmorecendo. Se não conseguir, vai buscando ajuda. Busca um presbítero, busca um pastor, busca um diácono. Faz com que aquele problema seja resolvido, para que o demônio não faça daquela pessoa um joio. Por quê? Nós estamos, infelizmente, acomodados. Nós queremos trazer para a festividade da igreja gente de outras igrejas, porque é fácil, enche, é bonito. Mas o que nós estamos precisando mesmo é livrar as pessoas da garra do diabo, das garras dele, dos demônios. E para finalizar, quando a profecia de Satanás, através ali tanto de Isaías quanto do Ezequiel, estava sendo profetizada, eles estavam falando sobre ser um anjo de luz. Ele estava falando que Satanás, ele era rodeado de pedras preciosas, nas formas, talvez de palavras, não que ele fosse feito de pedras preciosas, mas é para a gente entender, através das pedras preciosas que nós conhecemos, o quão importante era Lúcifer para Deus. Aquele anjo de luz, aquele anjo reluzente, aquele anjo que Deus tanto amava, ele era muito importante. E o que é que nós tiramos com isso? Às vezes até o nosso próximo, ente querido, nos esfaqueia. Até aquele que dorme com a gente ou come do nosso prato, às vezes apunhala a gente. Então devemos estar vigilantes o tempo todo. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no outro homem. Não que você não deva confiar em ninguém, não. Mas seja sempre um olho fechado e o outro também aberto. Seja sempre vigilante. Esteja sempre alerta. Prudente como uma serpente. Se Satanás ele é prudente como uma serpente, nós também devemos ser. Porque para combater ele, tem que ser esperto. E como eu disse, não subestime. Não ache que você é forte. Não ache que você é o maior que vai ganhar Satanás. Se você não estiver debaixo da graça, Satanás esbagaça. Ele esmaga. Mas nós, com Deus, não somos só vencedores. Somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Amém? Então nós vamos orar. Até aqui o Senhor falou. Vamos orar para poder nós irmos para casa e começar a agir nas nossas vidas, na vida dos nossos entes queridos, para que nós possamos ficar cada vez mais fortes e combater os demônios. Amém?